Boa noite, queridos irmãos. Tudo na paz? Não parece não, mas subir 2 degraus aqui dá uma diferença, hein? A gente é acostumado a estar na EBD com os irmãos, dando as aulas ali, mas na nossa percepção humana, né, às vezes a gente acaba tremendo ainda mais quando chega aqui, no dia do Senhor, para falar da palavra de Deus. Como o pastor bem lembrou numa conversa agora à tarde, para falar à igreja diante de Deus. E isso é de muita responsabilidade, e nós nos achegamos a esse momento com muito temor. E, sem perder muito tempo, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram ou acompanhem ali conosco no projetor, na versão Nova Almeida atualizada, a leitura do Evangelho de Jesus Cristo em João, no capítulo 20. João 20. E vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 30 e o 31. Amém? Então peço que os irmãos acompanhem essa leitura. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, estamos diante da sua palavra. Senhor, que nesse momento não seja o Isaac falando, não seja, Senhor, mera capacidade retórica, mas que seja, Senhor, o poder da sua palavra em encher os nossos corações. Fala conosco nessa noite, eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós poderíamos começar imaginando que alguém tenha ganhado uma viagem para fazer, uma viagem internacional, uma viagem dos sonhos, uma viagem para um lugar maravilhoso, como o pastor diz, um lugar fantástico. Imagine alguém que ganhou essa viagem, nesse lugar com paisagens magníficas, com experiências maravilhosas para ser vivida, com um belo roteiro, né? Quem já fez alguma viagem aí, já teve o trabalho de fazer seus roteiros, porque às vezes a gente vai para um lugar desse, tem 2 dias só, e aí 3 no máximo, e aí a gente tem que aproveitar bem para conhecer os principais pontos daquela cidade, né? E voltar, tendo o maior aproveitamento possível dessa viagem. Então imagine alguém que ganhou gratuitamente uma viagem, e esse alguém está indo para um lugar que ele não conhece, então por isso ele é estrangeiro nessa terra. E aí ele recebe, para que ele tenha o maior aproveitamento possível dessa viagem, com todo o roteiro, com todos os pontos turísticos que ele tem que conhecer, e para ele também não cair nos perigos de algumas cidades, que os irmãos sabem, algumas cidades também têm, mesmo sendo maravilhosas, como o Rio de Janeiro, existem alguns lugares ou outros, né, um pouco perigosos. E aí, para que tudo ocorra bem, ele recebe, junto com as passagens e todo o custo daquela viagem, porque não é ele que pagou, recebe um manual para poder caminhar nessa viagem, aproveitando o melhor dessa peregrinação, o melhor dessa viagem. Guardadas as devidas proporções, é semelhante à nossa vida isso. Nós recebemos de Deus o dom da vida gratuitamente, e nós recebemos um manual. Um manual que nos traz conforto, nos traz paz em meio às lutas, nos traz segurança e nos faz aproveitar o melhor de Deus. Para aqueles que receberam Jesus e por isso são chamados filhos de Deus, a eternidade ela começa aqui. Por mais incrível que isso pareça, a nossa vida eterna começa aqui, a partir do momento que reconhecemos Jesus, por intermédio do seu próprio poder, de que Ele é o Filho de Deus. Mas
Percebe o risco de se peregrinar por uma terra desconhecida, cheia de perigos, muitas coisas boas, mas cheia de perigos, sem observar o manual? Percebe quantas pessoas cometem esse erro? A gente faz até com coisas que a gente compra, né? A gente compra algumas coisas e, às vezes, acontecia muito antigamente, quando você ia comprar impressora, né? Eu comprei uma vez para o trabalho ali, para uma empresa que eu trabalhava em Araruama, compramos uma impressora, mas tinha um detalhe, você tinha que abrir e tirar algumas coisas da parte do digitalizador, do scanner ali, senão ele começava a andar e ele quebrava. Então, se você ligasse na tomada antes de ler aquele detalhe, ela simplesmente quebrava. Então, se você não terminasse de abrir todos os compartimentos e tirar algumas coisas dali de dentro, quando você ligasse na tomada, o seu aparelho iria quebrar e a sua experiência ia ser terrível. Assim é uma vida onde a gente não dá a devida atenção ao manual. Por que eu estou falando isso, né? Nós vamos observar aqui com João como ele nos dá garantias de podermos descansar na suficiência da palavra de Deus e experimentar uma peregrinação de fato segura, confiante e graciosa. Esse texto que nós lemos aqui está no Evangelho de João. E, como todos sabem, o Evangelho de João foi escrito por um homem do mesmo nome, João. Esse João é aquele discípulo que, logo no finalzinho do Evangelho, a gente consegue ver lá o discípulo mais amado, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava, que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus no momento da ceia, e nós vemos isso lá em João 21, 20. Nós podemos ver que o autor desse evangelho é o próprio João, o discípulo amado, e que testificou das coisas visualmente, das coisas que escreveu. E ele escreve esse evangelho, queridos, no fim da sua vida já, basicamente. Tanto é que uma referência que nós temos ali na fala de Tomé, quando ele diz, meu Deus, né? Senhor meu e Deus meu, esse era um título que foi exigido, né, que foi reivindicado por Domiciano. E Domiciano ele só assume ali lá para o ano 81, 82 do primeiro século. Então, é no final do século em que João está escrevendo esse evangelho, e ele está escrevendo esse evangelho para uma comunidade de fé que existia naquela época, composta por judeus e gentios convertidos ao Senhor. E ele escreve com muitos detalhes, e nós vamos ver um pouco desses detalhes aqui, porque ele começa dizendo, né, eu escrevi estes milagres para que vocês creiam. Então, nós precisamos ver o que é isso, o que são esses milagres. Nós precisamos entender o porquê que ele escreveu, como ele escreveu, qual era a intenção que ele escreveu, porque se toda a Escritura é inspirada por Deus e é dotada de poder para a nossa salvação, e ela é, então nós precisamos observar com detalhes isso que a gente vai ver nessa noite. Então, João ele escreve, para a gente ter uma noção do contexto onde João escreveu esse evangelho, João escreve esse evangelho para essa comunidade, no momento em que ele já estava velho. E tem um detalhe, né, muito interessante, que é muito provável, irmãos, que João tivesse em mente duas grandes crises que aconteciam com essa igreja, com esse povo nessa época. A primeira grande crise é que os judeus e gentios ali, daquela região, sofriam muitas perseguições de judeus que não se converteram. Porque uma vez que a cidade de Jerusalém, né, foi invadida no ano 70, por conta dessa revolta toda, como sobrou uma fração maior ali de fariseus e tudo mais, eles passaram a perseguir muito esse povo cristão, onde tinham ali judeus que se renderam ao cristianismo e também gentios que estavam ali naquela congregação. E por isso, nós vemos aqui que João estava encorajando os irmãos. Nós vamos entender um pouco disso. Essa é a primeira grande crise que, muito possivelmente, João tinha em mente quando escreveu. Porque
isso era o que estava acontecendo. Se João tinha em mente ou não, nós vamos conferir já já. A segunda grande crise, queridos, é que João estava velho, como eu disse. E o capítulo 21, eu vou pedir para os irmãos abrirem lá no capítulo 21, ele nos mostra um diálogo entre Jesus, Pedro e João como observador, e quem estava registrando esse diálogo, muito interessante, que vai apontar para um dos motivos de João ter escrito essa carta. Está lá em João 21, do 20 ao 23. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Percebe que a outra crise era João velho e Jesus não tinha voltado. João estava próximo da morte e Jesus não tinha voltado. E existia, como ele explicou aqui agora, uma crença de que João não morreria enquanto Jesus voltasse, baseado nesse diálogo que aconteceu aqui. E aí João escreve esse evangelho, começando desde lá no início, para fortificar esses irmãos na fé. Ele não está ali tentando apontar um novo ponto para os irmãos crerem. Ele não está ali evangelizando simplesmente para alguém que não tinha fé, mas alguém que tinha uma fé baseada, muitas das vezes, em princípios equivocados, transitórios. Como às vezes nós fazemos. Às vezes nós temos a nossa confiança em Deus baseada em coisas móveis, em coisas que não são firmes. Aquele povo tinha uma confiança de que Jesus voltaria, mas eles norteavam, eles tinham como referência a ideia de que Jesus voltaria antes de João morrer. Então, na verdade, a confiança deles não estava certamente de que Jesus voltaria, mas eles estavam olhando, bom, vamos ver, Jesus não voltou ainda, João não morreu, mas João está perto da sua morte, mas ele ainda não morreu, e a dúvida paira. Então, João escreve isso, registrando alguns sinais. Como nós vimos, né, nos encontros que tivemos aqui com Jesus, logo no início ali de João, o pastor ele trouxe para a gente alguns encontros, como o casamento em Caná, Nicodemos, a mulher samaritana. Encontros como esse, né, foram considerados sinais, né, sinais. Na verdade, Caná, né, que foi o primeiro sinal, ele não é chamado no Evangelho de João como milagres, simplesmente, mas como sinais. Mas sinais de quê? Sinais de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E João começa curiosamente lá no início, como nós lemos aqui, no texto inicial, no culto, João 1, né, começa ali mostrando Jesus como a palavra. Jesus é a palavra, estava no início com Deus. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E essa sequência ela não é aleatória. Um dia, se os irmãos já não ouviram, mas é muito importante essa sequência, essa estrutura, para mostrar que ele não só estava com Deus, mas era o próprio Deus. Isso faz uma diferença. Isso elimina um monte de heresias, um monte de caminhos tortuosos, um monte de perigos nessa peregrinação, saber de tudo isso na palavra de Deus. E aí João constrói toda a sua narrativa. O Evangelho de João é uma narrativa, constrói toda a sua narrativa apresentando Jesus como a palavra, como Deus, como Filho de Deus, que é um título que não só diz que ele é Filho de Deus, mas que ele é o próprio Deus. E ele registra ali 7 sinais. Nós temos 7 sinais no Evangelho de João. João trata os milagres de Jesus como sinais para demonstrar
que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, como ele vai falar lá no final, no verso 30, como nós lemos. Então, esses 7 sinais são o casamento em Caná, nós temos também a cura do filho do oficial, o paralítico junto ao tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, o caminhar sobre as águas, que nós vemos nos evangelhos sinóticos, o cego de Jerusalém, lá no tanque de Siloé, e a ressurreição de Lázaro, que seria o ponto alto, e nós vimos aqui também num sermão com o pastor. 7 milagres que demonstram Jesus confrontando a incredulidade do povo. E João se utiliza disso, ele registra isso com o propósito que ele registrou lá no final, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida. Queridos, se o objetivo, desse evangelho é, então, demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que nós devemos crer na sua palavra como guia para essa peregrinação extensa que nós temos aqui, a gente poderia se perguntar por que apenas 7, né? Por que apenas 7? Por que João, já tendo ali na mão a possibilidade de escrever, imagina que eu estivesse aqui, irmãos, tentando convencer os irmãos de que Jesus é o Filho de Deus e que nós deveríamos crer na sua palavra. E talvez os irmãos poderiam perguntar, eu poderia perguntar, mas por que só? Me dá mais exemplos. Você me deu 7, me dá mais exemplos. Mas é aí que vem uma outra pergunta. Os 7 não nos parecem suficientes? E esse é o ponto. A Escritura é suficiente. Esse é o ponto que eu gostaria de defender com os irmãos nessa noite. João escreve exatamente aquilo que precisava. Ele poderia ter escrito muitos outros. Ele fala isso 2 vezes no seu evangelho. Ele fala isso no capítulo 20, no verso 30 a 31, mas ele fala também no capítulo seguinte, lá no finalzinho, numa ressalva, onde ele vai dizer que se tivesse que escrever, registrar um a um, faltariam livros, faltariam espaço para ele poder registrar esses milagres. Queridos, o objetivo desse evangelho em revelar Jesus precisa passar pelo crivo da suficiência das Escrituras, senão não adianta nada esse diálogo. Se nós não cremos que a Escritura é suficiente, então não adianta nada a pregação do evangelho. Se nós não cremos que a Escritura é suficiente, eu vou falar algumas coisas para os irmãos aqui, o pastor vai falar, os presbíteros vão falar, a gente vai exortar um ao outro, mas isso não vai passar da minha percepção sobre as coisas. Daqui a pouco outra pessoa vai espiritualizar muito mais o diálogo, vai dizer, olha, Deus manda te dizer que... E se a Escritura não for suficiente para você, você vai dar ouvido. E esse é o ponto aqui. Veja o que Calvino diz no comentário do Evangelho segundo João. Com estas palavras, ele quis dizer que receber a incumbência de escrever o que nos seria satisfatório, porque isso é sobejamente suficiente para confirmar nossa fé, pois ele pretendia reprimir a vã curiosidade dos homens, a qual é insaciável e se entrega a excessivo deleite. Nós, queridos, somos demasiadamente curiosos. A gente simplesmente, se deixar, se o Senhor não for gracioso conosco, se o Espírito Santo não estiver conosco, nós estaremos aí procurando todo e qualquer vento de doutrina. Tudo aquilo que possa nos trazer um conforto, minimamente um conforto. Nós vivemos um tempo tão difícil que qualquer um que chegar perto de uma pessoa e dizer, olha, Deus manda te dizer que vai dar tudo certo. Não é nada demais, irmãos. É só fala, Deus manda te dizer que vai dar tudo certo. Dependendo de como esteja essa pessoa, ela vai cair em prantos. E muitas das pessoas têm isso como revelação de Deus. Se a esperança que João
quis dar aqui para esse povo não é suficiente para nós, o que mais seria suficiente para nós, queridos? Nós não conseguimos nos guiar sozinhos. Nós não conseguimos nos orientar uns aos outros sem que a palavra de Deus esteja nos nossos lábios, sem que a palavra de Deus habite ricamente em nós, que é o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, João, ele inicia dizendo ali que Jesus é a palavra. Jesus, ele faz, dos 7 milagres aqui, pelo menos uns 5, ele faz utilizando a palavra, inclusive. Vai lá, enche as talhas. Vai, o seu filho está curado. Vai lá e... vai, a tua fé te salvou. Vai, né? Vai, não peques mais. Nós temos aqui o uso da palavra pelo próprio Cristo. Lázaro, saia para fora. E aí, a gente esquece, como a próprio Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nos diz, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pela sua palavra poderosa. Queridos, nós podemos perder de vista facilmente a suficiência das Escrituras se nós não crermos que a Escritura é suficiente. Esse é o ponto aqui. Nós lemos aqui no momento da confissão de pecados, Gênesis 3, 17 a 19, que vai mostrar aquela cena da queda. E a gente, às vezes, deixa passar que tudo começou por eles terem dado ouvido a quem não deveria ter dado ouvido. Tudo começou porque eles não deram ouvido à palavra de Deus, não confiaram na palavra de Deus. O povo de Deus sempre foi exortado, encorajado a seguir a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os decretos de Deus, a vontade de Deus. Sempre foi orientado, sempre foi requerido do povo de Deus, e nós somos o povo de Deus, que seguíssemos os decretos do Senhor. E muitas vezes a gente se comporta, ou fala como se seguissem os decretos do Senhor, como se seguisse as Escrituras como a nossa única regra de fé e prática, mas muitas vezes a primeira dificuldade que aparece, o primeiro desafio que aparece, o primeiro dilema moral que aparece no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa faculdade, na nossa escola, a gente esquece que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Aliás, é muito comum, com o avanço do mundanismo, que nós iremos falar na sequência de Daniel, que iria começar hoje, mas adiou para o domingo que vem. É muito comum a gente já nem dar tanto crédito mesmo à Escritura, queridos. A nossa opinião tem sido formada por reportagens, pela média moral da sociedade. Então, o certo e errado, não que a Bíblia se resuma a resolver problemas de certo e errado, ok? Mas nós temos sentado na roda dos escarnecedores, tomado conselho com os ímpios, como a palavra de Deus diz no Salmo 1, que não é para tomar. E nós consumimos conforme o mundo, nós vivemos conforme o mundo, mas de forma sutil, vindo para a igreja, cultuando aos domingos, vindo aos estudos. E aí a gente simplesmente não abandona a nossa vida
de crente prático, ou melhor, de cético prático, né, para poder seguir as Escrituras, como ela mesma nos ordena. E aí a gente se encaminha, né, se desbanda para uma fé em qualquer coisa, sabe? Fé na fé. Não, eu sou um garoto de fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Quem já ouviu isso? Não, eu não sou de nenhuma igreja, não, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Fé em quem? Fé no quê? Não, fé em Jesus, eu creio em Jesus. Que Jesus? Jesus, qual Jesus? O Jesus que os mormons ensinam? O Jesus que os adventistas ensinam? O Jesus que as testemunhas de Jeová ensinam? Qual Jesus? O Jesus da palavra, que é o Jesus que nós devemos depositar nossa fé. É o Jesus da Escritura que nós devemos depositar toda a nossa esperança. Veja o que o Werner de Boer fala no comentário Esperança, né, também sobre o Evangelho de João. A fé da igreja não é uma crença geral que paira livremente no ar. Essa fé possui um conteúdo muito bem definido e vive exclusivamente desse conteúdo. A igreja tem o privilégio de se tornar cada vez mais clara e consciente na fé de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Não é fé na fé. Não é simplesmente ter o coração cheio de fé, mas como se fosse um poder de crer no sobrenatural. Não, fé não é um poder de crer no sobrenatural. Fé é crer que o que está na palavra é verdade. O que está realmente na palavra é o que deve guiar a nossa vida. Isso é fé. Fé não é, queridos, a gente pegar um ônibus escrito Bacaxá e achar que ele vai chegar em Cabo Frio. Isso não é fé. Fé não é acreditar que a gente está aleatório nessa peregrinação e qualquer mensagem que chegar no nosso ouvido, qualquer voz que aparecer para a gente vai dar crédito. Isso não é fé. A palavra do Senhor nos apresenta a verdadeira fé. Aliás, o que nos faz pensar que o Senhor criou todas as coisas, com toda aquela ordem da criação, com aquele detalhe da criação que nós vimos lá em Gênesis 1, e nós atestamos isso ao longo das Escrituras, como o Senhor cuidou do seu povo, como o Senhor preservou a sua aliança. E aí, o Senhor faz tudo isso, mas no momento de nos orientar para a vida, Ele nos deixa livres. Será que há sentido nisso? Há sentido em crermos que Deus simplesmente nos deixou livre para fazer o que quiser? Isso é teísmo aberto, né? Isso é outro evangelho. Então não é o evangelho. Não, queridos. Para garantir que a viagem seja ok, que nós tenhamos a melhor experiência nessa peregrinação, Ele garantiu para nós um manual. E não é só um manual de certo e errado. Não é um manual do eles contra nós. Não é. É vida para os nossos ouvidos. É vida para a nossa família. Vida para os nossos filhos. Vida para o nosso trabalho. Vida para a nossa vida na escola. Não é simplesmente um compilado, um conceito sobre Deus, não. É a verdade da palavra de Deus que está ali. João se esforça para ensinar para aquela comunidade que, apesar deles não terem visto Jesus ressurreto, eles deveriam crer na sua palavra. Se os irmãos repararem no verso 29, ele vai, no diálogo que está tendo ali, na cena anterior, ele está tendo um diálogo com Tomé, e aí ele diz: ué, Tomé, porque você viu, e aí você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. João registra isso lá, porque esse público, ouvinte principal aqui do Evangelho, não tinha visto Jesus ressurreto. Mas um outro ponto que a gente aprende também
é que não é a nossa cognição, a nossa capacidade de ver, ouvir, falar, tocar, que vai nos revelar Cristo. Os diálogos ali, na hora da ressurreição de Jesus, quando Maria conversa com o próprio Cristo e não reconhece Cristo, prova que nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos, com a nossa própria capacidade de ver. Nem ouvir. Se a minha esposa me chamar, mesmo em pensamento, eu acho que eu consigo ouvir. Por quê? Porque é uma voz conhecida. Hã? E é exato. Se, queridos, Maria Madalena conhecia tanto Jesus ali, Jesus falando com ela, o que você está procurando aí? Entre os mortos, aquele que vivo está. Ela não reconheceu, então, a voz de Jesus, olhando para Jesus. Aí a gente vai apelar para o desespero do luto, a gente vai apelar para todo o cenário, mas era Jesus ali falando. Nossa cognição, nossa capacidade de compreender as coisas não vai nos levar à revelação de quem Jesus é, senão a sua própria palavra. É a sua palavra, com toda a autoridade que ela tem, que vai nos revelar Cristo. Não vai ser um profeta contemporâneo, não vai ser um irmão que vai te dizer isso que te digo, não vai ser todo e qualquer vento de doutrina que vai lhe ensinar quem Jesus é e quem nós somos, senão única e suficientemente a sua própria palavra. Então, o que a gente aprende com isso? O Senhor Jesus nos revela a sua palavra com toda a autoridade que ela tem, para que reconheçamos o governo dele em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando falarmos de cosmovisão cristã nos próximos domingos. Mas, queridos, é para todas as áreas da nossa vida. Jesus não deixou a sua palavra para resolver o problema da salvação e te deixar solto a respeito de casamento. Jesus não deixou a sua palavra a respeito de santificação, salvação, mas deixou a criação de filhos, a maternidade, a paternidade, de fora desse assunto. Ele não deixou o trabalho e a forma como você lida com o seu patrão, com o seu funcionário, com os seus clientes, fora da instrução do manual. Ele não deixou a relação entre os irmãos fora desse manual. Ele não deixou a relação com os inimigos fora desse manual. A revelação de Deus tem autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Precisamos de toda a Escritura para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. 90% da Escritura não vai nos fazer ter uma viagem tranquila, queridos. 95% das Escrituras não vai nos fazer ter um acesso a toda a graça de Deus, a toda a maravilha dessa viagem, dessa peregrinação. Não vai, queridos. Nós precisamos de toda a Escritura para nos guiar. Toda a Escritura. Vamos ler lá 2 Timóteo 3,16? Veja, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses dias um amigo me mandou uma mensagem dizendo que a filha dele estava lendo a Bíblia e, na sua inocência, obviamente, né? Ela entendeu que algumas coisas eram, sim, um tanto não precisa, não tem tanta importância.
Para que saber quem é pai de quem e tal? Para que saber genealogia e tal? E nós já tivemos sermões em genealogias, mostrando como Deus cuida do seu povo. A gente viu aqui, né, algumas vezes aí. Mas não tenhamos uma ingenuidade natural de uma criança, mas em nós adultos, queridos, acreditar que, não, parte da Escritura é para nós, outra parte foi para o povo lá do Antigo Testamento, isso aqui não serve para nós. Toda a Escritura nos habilita, nos torna perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não tem como, queridos, exercer boa obra sem toda a Escritura. Não precisamos de mais nada além de tão somente a Escritura para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Então, se num lado nós precisamos de toda a Escritura, de outro lado nós não precisamos de nada mais do que somente a Escritura para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de toda a Escritura, mas também só dela, para nos guiar nos conceitos, nas definições, nos princípios. A Bíblia, queridos, ela não fala sobre tudo, mas ela é o guia para tudo, incrivelmente. A Bíblia não vai falar de alguns problemas modernos, mas certamente viver uma vida sem se pautar por ela vai gerar problema que você não vai encontrar solução na Escritura. E a gente tem um monte hoje dentro da igreja. Um monte de coisa que a gente faz no culto, nas ordenações, e que depois a gente gera problema que a gente não sabe como resolver. A gente dá autoridade a quem não deveria exercer autoridade, e aí a gente gera problema que a gente não tem na Bíblia para resolver. Ou o Senhor realmente age graciosamente conosco, nos perdoando do abandono da Sagrada Escritura, ou estaremos perdidos por nossas escolhas. Então, nosso chamado nessa noite, queridos, é que a gente creia com todas as nossas forças de que há poder na palavra de Deus. Não na minha palavra em dizer para os irmãos, não na palavra dos irmãos em dizer uns aos outros, mas na palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que creram porque ouviram a palavra, e não por terem visto a palavra encarnada. Que a gente possa lembrar que a gente não vive por vistas, mas vive por fé. Fé na fé? Fé em qualquer coisa? Não, fé na palavra de Deus. Que nível de confiança nós temos tido realmente na Escritura? Que nível de confiança? Nós demos alguns exemplos aqui no dia a dia. Que nível de confiança? Será que a gente realmente confia que o Senhor sabe de todas as coisas e revelou na sua palavra? Falamos disso no PG recentemente. Às vezes a gente constrói algumas expectativas que o Senhor não fez questão de construir. E aí esse é o momento em que o Espírito Santo nos guia a uma condição humilhada de se sujeitar à palavra de Deus. Então, a Escritura é a nossa única e suficiente regra de fé. Mas ela é única ou ela é a maior? Ela é a única regra de fé e a gente recorre só a ela, ou a gente tem uma hierarquia na nossa cabeça? Não, ela é a maior. E aí, por isso, a gente tem outras regras de fé. Outras coisas que ensinam a gente. Por que a gente segue, algumas vezes, os padrões mundanos, como eu falei, de consumo, conceito de família, conceito sobre trabalho, sobre fé? Por que a gente consome exatamente como o mundo consome? Porque nos vestimos como o mundo se veste, porque nos casamos como o mundo se casa.
e por isso nos divorciamos como o mundo, aliás, até mais do que o mundo se divorcia. Temos ou não temos filhos? A gente pergunta a quem? A nossa única regra de fé ou aos padrões mundanos? Tudo isso, queridos, tudo isso nós podemos descansar na Escritura. A Escritura é o único local onde podemos realmente encontrar a solução para todos esses dilemas que a gente faz na nossa cabeça. Todos os dilemas morais que a gente faz na nossa cabeça. Se a gente, uma vez recebendo Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele é o único que nos salva, graciosamente, independente de nós, apesar de nós, uma vez isso acontecendo, a gente começa assim a ter algumas preocupações. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo aquilo? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar do meu trabalho? Olha, minha vida era toda assim, agora eu sou um novo homem, uma nova mulher, como é que eu faço? Esse descanso, esse nível de confiança, de conforto, nós só podemos ter em Jesus e na sua obra na cruz. Com a nossa capacidade de vasculhar a Escritura e os livros para poder chegar às nossas conclusões, a gente não vai achar conforto, queridos. Nós não vamos achar conforto, e eu vou repetir propositalmente, nós não vamos achar conforto no eis que te digo. Nós não vamos achar conforto em palavras que não estão na Escritura, que não são a Escritura. Nós não vamos achar conforto sequer na aplicação incorreta da própria Escritura. Nós só vamos achar conforto na Escritura, crendo que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, que Ele reconciliou consigo todas as coisas, como Colossenses 1:20 vai dizer. Como Romanos 8 vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os espíritos. Quer mais conforto do que esse? Quer mais promessa maravilhosa do que essa? Quer segurança mais perfeita do que essa? Olha, Jesus venceu a morte. João separa 7 milagres aqui para provar um ponto, mas ele já considera suficiente. E muitas das vezes hoje a gente não considera suficiente. A gente precisa recorrer a outras fontes. Lembra quando o pastor pregou aqui sobre a mulher samaritana? Uma vez, queridos, bebendo dessa água, a gente nunca mais tem sede. Tem gente tendo sede. Tem gente tendo sede, porque nessa água tem colocado mistura. Nessa água tem colocado Cristo e mais alguma coisa. Cristo e a revelação. Cristo e trabalhar. Cristo e qualquer coisa do lado de Cristo, queridos, mostra que você não confia, que nós não confiamos na suficiência da sua palavra. Descanse no Senhor. Se em algum momento aqui dessa pregação, dessa exposição, os irmãos identificaram no seu coração algo que precisa ser mudado, eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria de me incluir, inclusive, nessa oração, porque nós somos tentados diariamente a relativizar a suficiência das Escrituras. Não como uma questão doutrinária, sabe? A gente é muito doutrinário, né? Suficiência das Escrituras, ok, mas e no dia a dia? No dia a dia, a doutrina, ela está funcionando? Ou a gente só tem uma biblioteca legal? A gente tem uma biblioteca que tem lá a suficiência da Escritura, mas no dia a dia a gente tem carregado essa biblioteca? A gente tem realmente crido na suficiência das Escrituras? Tem sido realmente radical em se negar, em negar os seus desejos para confiar na suficiência das Escrituras? Então eu gostaria de orar por nós. Gostaria de pedir o presbítero Júlio para fazer essa oração. Amém?